O nascer do sol em Malibu não é apenas uma paisagem bonita descrita no início do texto, ele representa o renascimento da consciência, o início de uma nova visão sobre a vida. À medida que os primeiros raios tocam a costa, é como se a alma despertasse para algo maior, mais profundo, mais conectado com a essência do universo. Essa cena funciona como uma metáfora poderosa para o que está por vir, uma jornada espiritual que começa com luz, calor e expansão. O Oceano Pacífico, refletindo esse sol nascente, simboliza o espelho da alma, um campo vasto e fluido que capta o brilho da consciência que está sendo despertada. É a confirmação de que há uma ligação entre o mundo externo e o nosso mundo interior, e quando um se ilumina, o outro também responde. A partir daí, a obra introduz a ideia transformadora do livro Peça e será atendido, afirmando que qualquer coisa que pedimos nos é concedida. Esse conceito, tão simples à primeira vista, carrega em si o poder de reestruturar completamente nossa relação com a vida. Pedir não é mais um ato de desespero ou de súplica, mas uma etapa consciente de criação, baseada em uma lei universal de resposta vibracional. E essa não é apenas uma promessa abstrata. O livro apresenta uma fórmula prática e simples, capaz de ensinar qualquer pessoa, com qualquer histórico, como pedir e, principalmente, como se permitir receber o que deseja, seja o que for que deseje ser, fazer ou ter. Mas para compreender essa mecânica do pedir e receber, o texto nos convida a visitar uma questão muito maior: o que é Deus? A autora relata que, ao buscar essa resposta, encontrou o termo inefável, que significa algo que não pode ser dito, que ultrapassa as palavras. Isso ressoa profundamente com a experiência de qualquer buscador espiritual, porque quanto mais nos aproximamos do não físico, mais difícil é traduzi-lo em linguagem. Por isso, a ideia de Deus, do divino, do infinito, nunca é unânime. Apesar das incontáveis filosofias, religiões e crenças formadas ao longo de milênios, nenhuma conseguiu encontrar palavras que agradem a todos, e talvez isso seja exatamente o ponto: o divino se revela na experiência, não no vocabulário. Mesmo assim, a história humana está cheia de relatos de pessoas que se comunicaram diretamente com esse campo de consciência superior, a inteligência não física. Muitos foram reverenciados como profetas ou mestres espirituais, outros ridicularizados ou perseguidos. O medo do julgamento levou muitos a esconder suas experiências, mesmo quando profundas e transformadoras. Ainda assim, o texto nos lembra que essa comunicação continua acontecendo, e que todos nós, sem exceção, estamos em algum nível recebendo intuições e sinais, mesmo que poucos consigam transformar isso em palavras concretas. Entre esses poucos está Esther Hicks, cuja habilidade única de acalmar a mente e traduzir pensamentos puros do não físico em linguagem humana é o que torna essa obra tão especial. Essa habilidade de Esther não surgiu isoladamente. Ela e seu marido Jerry passaram anos ministrando seminários, visitando dezenas de cidades, respondendo às perguntas de milhares de pessoas com a orientação dessa inteligência não física que se revelou como Abraão. Pessoas de todos os tipos, origens, raças e estilos de vida vieram em busca de algo: alívio, clareza, transformação. E todas essas perguntas, feitas com sinceridade, foram respondidas com amor, sabedoria e clareza através de Esther. Por isso, o livro não é apenas teórico, ele nasce das experiências reais de pessoas comuns, que aprenderam a transformar sua realidade com esses ensinamentos. Um ponto interessante que o próprio Jerry destaca é a repetição de ideias ao longo do livro. Isso é feito propositalmente, porque nossas crenças antigas são tão enraizadas que, muitas vezes, precisamos ouvir a mesma verdade de formas diferentes até que ela finalmente penetre nosso entendimento. Essa repetição é um convite gentil para reprogramar nossas mentes, reestruturar nossa forma de pensar e abrir espaço para uma nova compreensão da realidade. Tudo isso faz sentido quando voltamos ao início da jornada de Esther, marcada por muito ceticismo e resistência. Quando foi convidada para participar de uma sessão com uma médium chamada Sheila, sua primeira reação foi de rejeição. No entanto, foi Jerry quem disse sim, abrindo a porta para a transformação que mudaria a vida deles para sempre. A experiência com Sheila foi diferente de tudo que Esther já havia vivido. Mesmo sem fazer perguntas, apenas ouvindo as respostas da entidade Tel, ela sentiu um bem-estar indescritível. O medo foi substituído por um sentimento de paz profunda. Essa primeira sessão despertou algo em Esther,
o desejo de saber mais, de participar ativamente. Ela então perguntou a Theo qual era a forma mais eficaz de alcançar objetivos, e recebeu uma resposta simples: meditação e afirmações. Embora a ideia de meditar soasse estranha e até desconfortável a princípio, ela decidiu experimentar. E foi aí que tudo começou a mudar. Na primeira meditação, Esther experimentou uma sensação física intensa de entorpecimento e expansão, seguida por um sentimento de amor puro. Esse foi o início de sua conexão com Abraão, mesmo que ela ainda não soubesse disso. A experiência de meditação foi tão poderosa que Esther e Jerry decidiram fazer disso uma prática diária. E mesmo que, por meses, não houvesse grandes manifestações, o simples hábito já era uma ponte vibracional que estava sendo construída. Até que, em uma dessas sessões, o movimento da cabeça de Esther começou a formar letras no ar, e a mensagem clara surgiu: Eu sou Abraão. A partir daí, a comunicação se tornou cada vez mais clara e profunda. Eles descobriram que Abraão não é uma única consciência, mas uma consciência coletiva, um agrupamento de inteligências vibrando em unidade. Esse conceito pode parecer difícil de entender no começo, mas faz todo sentido quando pensamos que, ao fazer uma pergunta ao universo, recebemos respostas compostas por várias perspectivas, todas convergindo para uma só vibração de amor e clareza. Esther se tornou um canal por onde essa sabedoria fluía. E a sensação que ela experimentava, dormência, vibração, êxtase, eram sinais físicos da sintonia com uma frequência não física e elevada. A jornada de Esther e Jerry é, portanto, um exemplo vivo do que o livro ensina, que qualquer um de nós pode aprender a se alinhar com essa sabedoria, a pedir de forma clara, a receber com o coração aberto, e a viver em estado de bem-estar. O despertar começa com um simples raio de sol, mas pode nos levar ao infinito. Deseja que eu siga com a parte seguinte?